Giro de notícias da semana, grande alta do Ibovespa, será que foi capital estrangeiro? Será que os bancos se beneficiaram? Ações da B3 voando e um pouco de Bitcoin. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar o vídeo desde já e sem enrolação, bora lá. Aviso de sempre, conteúdo puramente educacional e informativo, não é nenhuma recomendação de compra, siga fielmente na sua estratégia que no longo prazo não há apenas uma carteira vencedora, mas várias. Bora lá. Panorama da semana: o Ibovespa começou a semana em torno de 125 mil pontos e logo na quinta e na sexta-feira ganhou tração, subindo 3,14% na semana e fechando praticamente nos 129 mil pontos. E o que impulsionou essa alta? Vamos ler um pouco dessa matéria. São os gringos? Porque o Ibovespa dispara quase 4% em 3 sessões. Na sexta-feira, a Nasdaq disparava 2% no mesmo horário, enquanto o S&P uma alta de 1,65% e o Dow Jones subia 1,27%. De acordo com analistas que conversaram com a Money Times, a alta pode estar ligada justamente a Trump. Isso porque o presidente provocou uma onda de dúvidas sobre a economia americana e, como investidores odeiam incertezas, pode estar havendo uma migração de investimento. Abre aspas. Os investidores globais, começou com hedge funds americanos, estão saindo das techs americanas e indo para outros mercados. Continuando, a venda das ações ocorre não só porque as expectativas já estavam altas, mas também porque Trump está colocando incerteza com a guerra comercial. Ainda segundo o analista da Money Times, a China tem sinalizado estímulos para crescer este ano, o que animou os investidores. Por tabela, o Brasil se beneficia. Falando de Brasil, por aqui, a dívida bruta registrou uma queda inesperada em janeiro, quando o setor público consolidado brasileiro teve superávit primário, recorde, e a valorização do real reduziu a despesa com juros, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. A dívida bruta do país, como proporção do PIB, fechou janeiro em 75,3%, menor patamar desde abril de 2024, e ficou abaixo dos 76,1% do mês anterior e da expectativa de 76,2%. Retirei o trecho das notícias do Money Times dessa semana. Trump ameaça impor tarifa de 200% sobre o vinho da União Europeia em resposta à taxação do uísque. Canadá anuncia 29,8 bilhões de dólares canadenses em tarifas retaliatórias sobre os Estados Unidos. Brasil não vai retalhar imediatamente tarifas de Trump sobre aço e alumínio. Um parêntese, essa semana começou a valer a taxação sobre aço e alumínio que a gente exporta para os Estados Unidos, que o Brasil exporta aos Estados Unidos. E tarifas de Trump sobre metais entram em vigor com meio à iminência de guerra comercial global. Todas essas incertezas, pessoal, sobre taxação, se vai taxar ou não, se vai ser taxado o Brasil e outras economias, colocam uma certa incerteza sobre a economia americana. O que irá acontecer, como vão reagir as empresas, como vai reagir o governo. E toda essa incerteza para os investidores é algo negativo. Os investidores querem algo um pouco mais perene, que você possa saber que algo ali vai acontecer, você vai ter uma previsão de que algo vai acontecer. A gente não quer ser pego de surpresa nem numa empresa e muito menos num país inteiro. Perceba que hoje temos 6 milhões de contas abertas de investidor varejo, ou seja, pessoa física, abertas na Bolsa Brasileira, porém a participação do investidor no varejo é apenas 11,6%. Verifiquem esse gráfico que é o volume de negociação. Em 2025, apenas 11,8% foram de indivíduos pessoa física. Estrangeiros 57,6%, institucionais 26,2%, instituições financeiras 3,3% e outros 1,2%. Então, se você for juntar os estrangeiros com os institucionais, daria participação no volume da Bolsa Brasileira de 83,8%. Então, são eles que realmente conseguem mexer no preço da Bolsa Brasileira, mexer nos preços das ações. As pessoas físicas conseguem alterar muito pouco essa precificação. Olhem esse gráfico, que é o fluxo estrangeiro para ações brasileiras neste ano, começando no dia 1º de janeiro de 2025. A gente percebe que até meados do dia 14 e 15 de janeiro, o fluxo estava negativo, ou seja, os estrangeiros estavam tirando o dinheiro da Bolsa. E quando a gente olha no Ibovespa, do dia 1º até o dia 14, praticamente não andou, uma queda de 0,69. A partir do dia 15, que o fluxo estrangeiro começou a entrar na Bolsa Brasileira, um alto fluxo estrangeiro, foi quando nós tivemos essa alta expressiva de 8,1%. Do dia 14 de janeiro até dia 14 de março, nós tivemos essa alta no Ibovespa de 9 mil pontos, ou seja, 8,1%. E um setor que tem se beneficiado dessa última alta na sexta-feira foi o setor de bancos.
A gente percebe que o Bradesco e o Itaú conseguiram uma subida consistente, o Bradesco de quase 5% e o Itaú de quase 6%, uma alta bem expressiva. O Santander começou a semana numa caída até meados de quarta-feira e depois quinta e sexta uma leve recuperação de 1,67%. E o Banco do Brasil uma alta de 2%, uma alta bem discreta do Banco do Brasil. Os investidores ainda estão um pouco desconfiados, até mesmo na apresentação do quarto TRI de 2024, a própria diretoria afirmou que o Banco do Brasil vai ter um ano um pouco mais desafiador em 2025. Girando um pouco as notícias, vamos falar da B3. A ação da B3, da Bolsa, subiu 22% nos últimos 5 dias, principalmente do dia 13 até o dia 17. E por que isso aconteceu, pessoal? Vejam essa notícia. B3, CARF coloca fim em processo de 5,7 bilhões. A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pôs fim a uma disputa de 5,7 bilhões entre a B3 e a Receita Federal, com ganho de causa para a dona da Bolsa Brasileira. Continuando, a Receita Federal questiona a amortização no exercício 2017 para fins fiscais do ágio gerado em maio de 2008 por ocasião da incorporação de ações do Ibovespa pela companhia. Para o Goldman Sachs, a decisão favorável não impactará demonstrações financeiras da empresa, uma vez que não foram provisionadas. Como a B3 acreditava que a perda dessa causa era apenas possível, eles não precisaram de provisionar isso na DRE deles, pessoal. E aqui, atualmente, a B3 está com uma alavancagem de 2 e apenas uma simulação, a gente percebe que se fossem acrescidos esses 5,77 bi na dívida da B3, haveria um acréscimo em torno de 0,86 na alavancagem, um acréscimo bem expressivo. Foi muito bom para a empresa o ganho dessa causa. Girando um pouco a notícia, falando de Bitcoin, essa semana começou em 83 mil dólares e finalizou também hoje em 83 mil dólares. Praticamente não teve muita alteração, apesar da volatilidade. Vamos ver um pouquinho o que motivou essa passividade no Bitcoin. Matéria da sexta-feira. Bitcoin oscila positivamente e segura os 83 mil enquanto aguarda a movimentação de Trump para nova valorização. De acordo com o Decrypt, os investidores aguardam movimentação do presidente dos Estados Unidos na direção de expandir as reservas do criptoativo. Se concretizada a intenção da Casa Branca de adquirir bitcoins em larga escala, restrições na oferta podem surgir, o que seria fundamental para uma nova valorização dos preços. Assim, o governo americano promoveria uma alteração na dinâmica do mercado, que hoje sofre com a atenção dos investidores em realizar movimentos de maior risco. O diretor executivo do órgão consultivo de criptomoedas do governo, Bo Hines, afirmou a líderes da indústria que a gestão de Trump pretende acumular o máximo de Bitcoin possível, reforçando o compromisso do governo. Trump fez um aceno positivo ao criptoativo, principalmente aos Bitcoins, quando fez a reserva dos Bitcoins que estavam apreendidos nos Estados Unidos. Ele criou uma reserva, porém eles ainda não falaram se vão continuar com essa compra ou se vão apenas manter a reserva de Bitcoin que eles têm. Caso o presidente fale que vai comprar Bitcoin, que os Estados Unidos vão aumentar a sua reserva, isso pode ter um impacto positivo para a valorização do Bitcoin. E uma notícia final, que são os calendários de resultados do quarto TRI de 2024 para essa semana. Aqui eu coloco apenas as empresas que eu estou de olho, não são todas as empresas. As empresas que estou de olho é a Allos, empresa de shopping centers, Itaúsa, holding que investe no Itaú em algumas empresas, Malha Metal Leve, Energisa na terça e Taesa, na quarta Petro Recôncavo e Brava Energia e na quinta-feira a CEMIG. Vamos acompanhando durante a semana esses resultados e eu vou passando para vocês à medida que eles vão ocorrendo. Então é isso, pessoal. Giro de notícias de hoje é só isso. Peço para curtir e comentar o vídeo novamente e deixo um abraço para vocês.